atividade física na minha vida é super importante, porque além de ser minha profissão, já que eu trabalho com isso, sendo professor de educação física, ela mudou o meu objetivo de vida. Ela deu um sentido na minha vida, deu um foco. É um estilo de vida, qualidade de vida. Para mim é uma rotina assim que eu não consigo pensar em não fazer. É muito importante com relação à saúde, tanto física como mental. Quando eu pratico uma atividade, parece que a mente funciona melhor, eu durmo melhor, eu me alimento melhor. Eu achei isso no ciclismo, no mountain bike, tenho hoje como minha paixão, e é onde eu consigo me desafiar, me superar. A única experiência que eu tinha de atividade física era no colégio, e aí eu procurei um professor de educação física, e daí por diante essas caminhadas virou corrida de rua, e aí depois eu entrei no mundo da bike. Enfim, é um campo muito grande do que a gente consegue através de qualquer tipo de atividade física, não só com o ciclismo, com o mountain bike que a gente pratica, mas com todo. Quando você pensa numa prova de mountain bike, você já pensa em corrida, competição. Então o pessoal fica um pouco assustado, né, em achar que vai numa prova, numa competição e quer ganhar, ser melhor do que um que o outro. Agora, manter uma disciplina para você ter a vontade de sair sempre fazendo um pedal, mesmo quando não combinam os horários com alguns amigos, quando não dá certo, e você ter isso como uma atividade física rotineira, só dá certo se você tem uma força de vontade enorme. Se a gente não tem uma prova, se a gente não tem um objetivo, uma meta, se eu for participar de uma prova, eu preciso treinar, eu preciso pedalar. Correr no meio da natureza, você pegar trilha, você pega coisas inesperadas. Cada corrida é um desafio diferente. Eu acho que para quem não participa é difícil de entender a sensação do friozinho na barriga antes da largada. Até então, quando eu comecei a pedalar, eu não pensei em participar em prova nenhuma. Simplesmente pedalava por saúde, né, para manter decidi participar da Ecobike. E aí, depois daquilo lá, não parei mais. Então a prova, ela faz eu ter a necessidade de seguir um treino correto, de não faltar dos treinos. Ela me mantém dentro desse foco. As provas do Ravelli não tem muito o que falar, é uma das melhores provas do Brasil. Eu considero as provas do Ravelli como se fosse um brasileiro. Ele deu um foco nisso, o Ravelli incorporou a ideia de ter nas provas dele sempre aquela característica de puro mountain bike. Então não é uma prova que você simplesmente monta na bicicleta e pedala e faz força. Você vai ter um desafio ali para você superar que vai além da pura e simples força física. Eu estava acostumado com provinha mais tranquila, né? E cheguei na prova do Ravelli com outro nível de exigência. E eu vi que eu fui crescendo dentro dessas provas, tanto que na última etapa eu consegui participar da Pro, né? Pela primeira vez, sempre fui de esporte. Nas últimas etapas de 2018, o Ravelli ele deixou mais forte as provas do esporte, na categoria esporte. Isso fez com que eu perdesse um pouco o medo dessa parte técnica e enfrentasse cada desafio como uma experiência única. A Serra da Canastra, onde a gente ficou, é muito legal. A cidade de Delfinópolis é bacana. Aonde o circuito passava é um negócio muito legal. Eu já tinha ido um outro ano anterior para Canastra, então eu escutava ainda o barulhinho dos pneus mastigando aquelas pedras lá, aquele tipo de cascalho. É uma rocha que não tem em outro lugar, então é muito gostoso pilotar ali. E o Ravelli, em termos de estrutura, de conhecimento de fazer pista, o cara ele sabe o que a gente gosta, ele sabe o que a gente sofre. Subida intermináveis, descidas técnicas, né, cheias de cascalho, então o GP Ravelli é imperdível.
Brasil Ride 24 horas é só quem está disputando, só quem já foi, que sabe como que é você estar dentro de um circuito, de uma adrenalina 24 horas. Com essa prova em Botucatu, há 3 anos atrás, surgiu a equipe. A gente colocou o nome de Rage porque significa Sol e Lua, né? Uma alusão ao dia e à noite. Então aquela atenção que você tem de estar participando com uma equipe, onde você corre por você e corre pela equipe como um todo. O cuidado que você tem que ter a fazer cada volta para não cair, para não se machucar e ao mesmo tempo tentar dar o máximo de si para ser o mais rápido, para contribuir com a equipe. Você amanhecer, né, 24 horas é uma experiência assim que para mim serviu assim para a vida. Bem empolgado para a prova, infelizmente na primeira volta tive uma queda e tive que abandonar os companheiros, mas esse ano, se Deus quiser, promete. Com relação ao Brasil Ride, o warm-up, achei dura a prova, muito bacana, principalmente o terceiro dia que sobe demais. Foi a primeira vez que eu participei em dupla, é uma prova de desafio, porque é uma ultramaratona de 3 dias, é muito legal você tá junto e a cada momento tem vezes que você é mais forte, tem vezes que você é mais fraco, às vezes você tem que ser empurrado, às vezes você empurra, às vezes você dá uma motivação, você fala pro cara para ir um pouco mais, às vezes você fala pro cara para ir um pouco menos, porque você já não tá aguentando. Adrenalina, warm-up, são provas duras, longas, de longa duração, de quilometragens altas, altitudes altas. Então todas as provas do Brasil Ride são difíceis, não tem... todas são desafiadoras. O Iron Bike, o que me chamou a atenção também, quando eu comecei a pedalar, foi que era uma prova de 2 dias. E foi logo após o acidente que teve lá da barragem, né? Eu acho que participar da prova contribui de alguma forma com aquelas pessoas, com a cidade. Ele tem uma estrutura que a cidade toda incorpora aquele evento como sendo uma atividade da cidade. Aquilo passa a ser, faz parte do calendário turístico daquela cidade, acontecer o evento do Iron Bike. Você passar ali naquelas ruas históricas, saber que aquilo lá, tudo, uma cidade daquela já aconteceu tanta coisa, né? Do ciclo do ouro. E de repente você está passando de bicicleta num evento assim, de novo você está também fazendo parte de uma história que se reescreve de uma maneira diferente. O Iron Bike de 2018 foi uma super aventura, porque eu já tinha feito 2 etapas e foi totalmente diferente, porque choveu muito, tinha muita lama. E pela primeira vez eu terminei uma prova literalmente com água nos olhos, assim, pela satisfação de poder participar da prova, de estar vivendo aquele momento, aquela festa que eles fazem, seja na saída como na chegada. Foi uma das maiores experiências que eu vivi. Poder correr o Iron com chuva, pegando trecho de chuva torrencial, aquilo ali foi realmente emocionante. O EcoBiker surgiu com a ideia de incentivar o esporte aqui na nossa região e como a gente estava participando de várias provas, surgiu a possibilidade de fazer aqui. Então, a gente tem o Márcio Ravelli como um apoiador, nós fazemos esse evento em parceria com ele. Sou muito grato pela oportunidade de estar fazendo isso, de fazer parte de um grupo, trazendo um evento esportivo para a nossa cidade. O EcoBike é uma das provas que eu mais gosto de participar na minha cidade, né? Os familiares todos estão próximos assistindo. E participar em casa, com a torcida, com a galera te animando, te incentivando, foi super gratificante para mim. Foi onde eu comecei. E é uma prova gostosa de fazer porque eu gosto de andar no circuito. A gente tem um circuito dentro da cidade que poucas cidades, acho que quase nenhuma cidade tem um circuito tão bom. Vira e mexe você tem tendas montadas, estruturas, o circo armado numa rua, numa praça da cidade, lugares por muitas vezes improvisados. E ali a gente tem uma infraestrutura de primeiro mundo, comparável aí a provas de nível internacional. não é uma pista muito dura, também não é muito fácil,
mas está aí no quintal de casa, com acesso livre, com toda a infraestrutura do centro hípico. Então eu recomendo a galera vir participar e em setembro tem mais. O que mais marcou na minha vida, né, foi o desafio da Aparecida. Quando eu voltei a pedalar regularmente, depois da primeira prova que participei do EcoBike, conheci o William, que é meu parceiro de treino, e ele me comentou dessa prova, né? E eu falei para ele que eu ia, e nem noção eu tinha da emboscada que eu estava me metendo. O seu corpo chega num estágio assim que, se você não estiver um pouco treinado, você não consegue terminar. 282 quilômetros, largada às 10 horas da noite, né? Uma prova muito dura, diferente de qualquer tipo de prova que eu já participei até hoje. Você passa frio, chegamos a pegar temperatura de 1 grau, chegamos a pegar 30 graus e depois de você rodar 200 km, você tem que atravessar a Serra da Mantiqueira inteira, que são 50 km de serra, né? Mas a hora que você chega e vê a Basílica ali de Aparecida é uma sensação... não tem explicação, não consigo explicar, é muito emocionante, você sente aquela sensação de dever cumprido. E, puxa vida, passa um filme na minha memória, tem hora ainda que não tem como não se emocionar, como não vivenciar o dia. Ficou marcado, isso aí eu vou levar pro resto da vida. Eu vejo que você participar de uma equipe, ela te dá a oportunidade de você aprender com os outros, de você ser um incentivador dos outros, de você ter companheiros que estão fazendo a mesma coisa que você, de você trocar experiências. Às vezes você tá meio, eu não vou treinar, meio querendo que abandonar, e aí você vê todo mundo participando, todo mundo indo pra prova, todo mundo treinando. Aquilo fala, não, peraí. Se eu tô aqui é porque eu acho que a equipe vai lá e ela te ajuda, ela te dá garra e ela te incentiva, te motiva. É uma família na realidade, né? A gente acaba virando uma família, tá sempre junto, viajando junto. Brincadeira que envolve um esforço de superação, que envolve um pouco de competição dentro do próprio treino para tentar ser melhor que o cara naquela subida. E ao mesmo tempo envolve uma troca de informação muito grande de como que o cara está treinando, como ele está suplementando, o que ele está fazendo para fazer uma recuperação pós-treino. Então o aprendizado é muito grande quando você faz esse treino com uma equipe. Isso eu acho que é legal. A gente participa das competições visando não apenas superar os adversários que estão fora, mas andar junto, pelo menos, acompanhar e ajudar os companheiros de equipe. Eu acho que quando você participa de um grupo para esse tipo de coisa, você acaba sendo mais motivado. Normalmente a motivação do vizinho, ela te motiva também. Você tem a motivação que vem de dentro de você e a motivação que vem de fora. A gente corre solo, pode até correr, mas uma equipe dá 50% de favorável, você tem um rendimento melhor. Né? Puxa vida, tá começando 2019, eu já montei um calendário de provas para eu participar, estou focado, quero treinar, quero evoluir e parece aquele bichinho, né? Você beliscou uma vez, você fica cego. Quem gosta do esporte realmente sabe o que eu estou falando. O evento é fundamental para manter o tônus, a vontade de estar envolvido e praticar esse esporte. Então, a competição, ela dá um porquê de eu continuar treinando. A competição diz o porquê que eu devo levantar mais cedo para treinar, ou porquê eu devo fazer aquela jornada de um longão de final de semana.